Vamos lá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a o Workshop Mestre do SaaS. Meu nome é Eduardo Rocha e nesse evento, nesse workshop, você vai descobrir como se tornar um mestre em processamento e análise de dados usando uma ferramenta chamada SaaS Enterprise Guide, é o SaaS, o famoso SaaS. Talvez você já conheça, talvez você não conheça. Se você conhece, joga no chat aí depois eu conheço. E se você nunca ouviu falar ou se você nunca teve contato, você também joga aí no chat. Nunca tive contato, só para eu saber aqui mais ou menos qual vai ser aí o nível da toada que eu vou explicar para você essa parada. Tranquilo, cientista? Então, beleza. Você deve estar se perguntando assim: nossa, Eduardo, então a parada é a seguinte: eu vou descobrir hoje aqui como me tornar mestre em processamento e análise de dados, né? Mas antes eu quero saber como é que você ficou mestre nessa parada aí. Fala para mim que parada é essa. E antes eu quero te mostrar um pouquinho aqui de como que essa parada toda começou. Tá vendo esse carinha aqui, velho? Esse cara tinha até cabelo, ó, galera. Nossa, saudade de ter cabelo, olha só. Esse carinha aqui sou eu há alguns anos atrás, vai, não vou entregar a minha idade não, mas eu sou oriundo do Banco do Brasil, minha galera. Eu trabalhei no Banco do Brasil por mais de 15 anos. Para ser mais preciso, eu trabalhei no Banco do Brasil 16 anos e alguns meses. Saí do Banco do Brasil e hoje eu vivo da ciência de dados. E eu quero compartilhar contigo hoje como que essa ferramenta me ajudou no meu trabalho. E, cara, a minha história toda começou aqui, nessa época, onde eu tive a chance ali de conhecer a ferramenta SaaS, né? Mas antes, deixa eu te contar, deixa eu te fazer um pouco da introdução de como que isso tudo aconteceu, que não foi claro assim, sabe? Ah, eu não comecei a usar o SaaS assim imediatamente, né? A parada foi acontecendo aos poucos. Eu quero voltar um pouquinho para você compreender, porque isso vai ser muito importante, beleza? Olha só, meados de 2008, talvez você nem não, você já tinha nascido, sim, que o quê, né? 2008, talvez você tava brincando de soltar pipa aí. E, cara, eu tava lá no Banco do Brasil. E, cara, banco, né? Não só banco, mas principalmente banco. O que, que aconteceu em 2008, cientista de dados? Você lembra da crise do subprime? Pois é, cientista de dados. Eu estava no olho do furacão dessa crise do subprime. Olha só, estava trabalhando dentro de um banco. E sabe o que estava acontecendo com os bancos aí ao redor do mundo, cientista? Estavam quebrando, cientista. Os bancos americanos, inclusive, estavam fechando as portas por conta de uma crise, uma bolha que aconteceu no mercado imobiliário, né? Em especial mercado imobiliário americano. Você vai entender exatamente o que estava acontecendo nessa crise, mas talvez você lembre que os preços dos imóveis estavam inflados, e aí aconteceu uma quebradeira toda porque descobriram que não tinha como lastrear ali os empréstimos. Banco não faz empréstimo, né? Banco não empresta dinheiro. Se não tem garantia, o que, que acontece? Perdeu o cientista. Então era isso que estava acontecendo no mundo afora. Então, o valor das empresas estava caindo, não à toa, mas é porque o dinheiro não estava entrando, porque havia ali uma bolha especulativa muito grande. Depois que descobriram essa bolha, aí não tinha mais como honrar as garantias. E aí, o que, que acontece, né, quando a gente tem esse problema de bolha no sistema financeiro? Olha só, cientista, as bolsas caem, as empresas vão perder valor de mercado, as dívidas vão aumentar, os calotes vão aumentar e, por fim, o que, que acontece, cientista? Exatamente, bancos quebram. Olha que louco, cientista de dados. Você já vai entender como que o SaaS entrou nessa parada. Olha só. Cara, não foi à toa, talvez você lembre agora desses nominhos aqui que foram nominhos famosos, né? Alguns dos bancos que quebraram por aí, né? E que arrastaram outras dezenas, quizá centenas de bancos espalhados pelo mundo. E aí, o que, que acontece, cientista? Quem é que é o guardião dos bancos aí, cientista? Não é o tal do Banco Central, né?
Então, cara, os bancos centrais começaram a emitir, né, a criar medidas para evitar essa quebradeira no sistema financeiro. E aí, o Banco Central dos bancos centrais, digamos assim, vai colocar uma aspa bem bonita aqui, tá? Uma aspa. O Banco Central dos bancos centrais é o banco conhecido como BIAS, o Banco de Basileia, que fica lá em Basileia, na Suíça. Né? Ele é tipo o Banco Central dos bancos centrais, tá bom? Esse tipo aqui é por causa das aspas. Então, o que aconteceu aqui nessa parada? O Banco Central dos bancos centrais começou a emitir alguns normativos orientando, né, ali os seus subordinados bancos centrais dos outros países espalhados pelo mundo, Banco Central do Brasil, Banco Central americano, lá o Fed, né, enfim, outros bancos centrais espalhados aí pelo mundo, para conter aí essa quebradeira que foi essa crise. Na verdade, o grande objetivo aqui do Banco de Basileia não foi nem conter a quebradeira, porque ali era dado já, né? Os bancos estavam quebrados e ali a medida era totalmente, não era proativa, né? Era uma medida reativa. Os bancos estavam quebrando e tinham que tomar alguma situação. E aí, o que aconteceu? Esse Banco Central, que é o Banco Central, olha só, um dos objetivos dele é fazer isso aqui, ó, manutenção da estabilidade monetária financeira, né, fomentar a cooperação internacional nessas áreas de interesse. Então, ó, a manutenção da estabilidade financeira era obrigação desse banco. Então, o que ele fez? Pegou lá a galera, sentou lá na reunião lá e falou assim, galera, o papo é o seguinte, os bancos vão quebrar tudinho se a gente não tomar algumas medidas. Vamos elaborar umas medidas aqui. Estou desenhando aqui, é claro que não foi assim, né? Na verdade, lá tinha um bocado de gente puxando os cabelos, um bocado de gente perdendo emprego, um bocado de gente sem dormir, tava uma loucura, né? Pensa, cara, uma crise financeira mundial. Então, o que aconteceu? Essa galera sentou e falou, cara, temos que criar algumas coisas aí, não só para ajudar os bancos, mas para evitar possíveis quebradeiras futuras. Por quê? Porque, cara, essa crise no mundo inteiro aqui, a gente vai ter que alocar dinheiro num bocado de banco central por aí para não fazer o mundo quebrar, né? E o que acontece quando a gente faz isso? Gera inflação, aí tem uma desgraceira toda lá que estraga aí o sistema financeiro mundial. Mas, cara, a forma de emprestar dinheiro, cientista, deveria mudar. E olha, o Eduardo estava onde, cientista? Só para você não esquecer, o Eduardo estava lá no Banco do Brasil, no olho do furacão, era um banco. E é claro, as paradas que estavam acontecendo lá no Banco de Basileia estavam vindo para cá, para o Banco Central do Brasil, e, é claro, estava indo para todo o sistema financeiro nacional, inclusive o Banco do Brasil. E aí, cientista de dados, é o seguinte, enquanto a gente. Uma das medidas que o Banco de Basileia fez foi o seguinte: ó, cara, a forma de emprestar dinheiro vai precisar mudar. Se a forma de emprestar dinheiro não mudar, os bancos vão quebrar do mesmo jeito que quebraram agora nessa crise em 2008. Então, vocês vão ter que fazer umas coisinhas diferentes, beleza? Olha, o Eduardo estava lá, tranquilo, trabalhando, né? O Eduardo é economista, cientista de dados, né? O Eduardo tem especializações em finanças, beleza? O Eduardo trabalhou ali com finanças o tempo inteiro, tal, empresta dinheiro, faz ali investimento, tal. Só que olha só o que estava para acontecer. Entre as coisas que os bancos desenvolveram foi novas formas de se prever, cientista, a inadimplência, de se prever ali se um cliente vai pagar ou não. Então, tudo aquilo que era mais ou menos utilizado nos bancos precisaria mudar para se adequar a essas normas que estavam vindo no sistema financeiro. E, cara, quando eu falo normas, são normas mesmo. Por quê? Porque os bancos eram obrigados a se enquadrar. Se os bancos não se enquadrassem, cientista de dados, sabe o que ia acontecer? Aí ia ter penalidades, né? Era penalidades de verdade. Tipo, o Banco Central aumenta compulsório, o Banco Central diminui aí a quantidade de dinheiro que o banco pode utilizar para emprestar, então a empresa acaba sofrendo sanções de verdade. É como se chegasse e falasse assim para você, ó, o negócio é o seguinte, cara, se não resolver essa parada aqui, sabe o que vai acontecer? Eu vou tirar aí um pedaço do seu salário. É assim, então, olha que louco, né? Pra você ver como o nível era muito, era um nível de arroz cabuloso.
E é óbvio, os bancos não podiam ficar parados, né? Eles tinham que estudar formas de se adequar a essa parada e continuar trabalhando. Então era trocar o pneu com o carro andando, mais ou menos, entendeu? Então, olha só, a forma de emprestar dinheiro iria mudar, cientista. E aí, o que que aconteceu? Essa forma de mudar dinheiro, essa forma de emprestar dinheiro e de se prever nova inadimplência era uma forma um pouquinho mais complexa, saca, cientista? Olha só, antigamente era assim mais ou menos que se fazia a parada. Tinha lá uma análise e concessão de crédito do cliente, aí a gente fazia um scorezinho do cliente, depois a gente fazia uma gestão ali financeira, depois, aí quando tinha um atraso, a gente fazia uma metodologiazinha mais simples ali para fazer a cobrança, para fazer a recuperação, e assim o ciclo continuava, e era assim que o sistema financeiro nacional trabalhava. Só que sabe o que aconteceu depois que os normativos lá internacionais começaram a entrar em vigor aqui no Brasil? Ficou assim a parada, cientista de dados. Olha que louco. Criaram lá o tal do índice de Basileia, e aí começaram a emitir circular aí para se calcular várias coisas que são importantes para o banco, tal como a perda esperada, o valor que a gente tinha de probabilidade do cara inadimplir, a perda se o cara inadimplisse. Galera, foi uma loucura de coisa nova que estava entrando ali mais ou menos em meados de 2008, 2009, no sistema financeiro nacional. Não foi só no Banco do Brasil, não. Inclusive, eu conversei com a galera de outros bancos, galera de consultoria internacional lá do nosso lado para ajudar. Não só uma, mas muitas outras consultorias para ajudar. Galera, uma coisa assim, foi um aprendizado louco, por quê? Porque um negócio que era mundial e eu tive a sorte de estar no olho do furacão para aprender essa parada toda aqui que, rapaz, não foi fácil, mas você vai ver que valeu a pena, beleza? Por quê? Porque é o seguinte, cara, talvez, né, e assim, o fato é que nós somos parecidos demais, cientista. Eu estava lá trabalhando e eu só queria, talvez eu seja um pouco como você, por quê? Porque eu só queria coisas que pessoas normais, pessoas comuns queriam. Eu só queria ter um bom salário, né? Eu era concursado, tal, mas você sabe que o salário de entrada dentro de uma instituição financeira não é lá essas coisas, né? Então eu só queria ter um bom salário, trabalhava ali, né, para tentar melhorar o meu padrão até dentro da empresa. E, cara, ser reconhecido no trabalho é uma coisa assim que é um sentimento que ele é muito natural, né? Assim, a gente entra numa empresa, né? Você quer ser reconhecido no trabalho, né? Você não quer ser, você não quer que as pessoas olhem para você e falem, esse cara ali é escorado, aquele cara ali não trabalha direito. Cara, você quer ser reconhecido, pô, aquele cara ali agrega. É ou não é, cientista? E, cara, a gente é muito parecido, era do mesmo jeito, né? Pô, ser valorizado na empresa, né? Você, né, ser visto como uma pessoa que pode ajudar, pô, cara, isso é um dos valores que eu tenho certeza que é meu e é seu também. A gente quer ser valorizado numa empresa, né? Vai, fala sério, a gente quer comprar umas coisinhas, né? A gente quer ter o nosso dinheiro para comprar nossas coisinhas, não é? Você não é assim também? A gente quer poder viajar, não é? Então, cara, a gente é muito parecido, eu tenho certeza absoluta. É aí, cara, que você vai ver como que a tal da Basileia entrou na minha vida. Por conta dessa loucura toda que estava, essa crise, esse tanto de coisa que estava mudando, o banco ele precisou criar uma nova estrutura para dar conta de trabalhar com esse negócio. E aí o banco criou um projeto chamado Projeto Basileia, inclusive o nome, né, foi o nome lá do órgão que criou a parada toda lá no mundo. Então, esse projeto, ele era um projeto muito louco, um projeto muito ambicioso, projeto dentro da empresa nível 1, saca? Nível 1 significa o quê, Eduardo? Era um projeto ultra estratégico dentro da instituição. Pensa aí, né? O que é importante para você aí na sua empresa onde você trabalha, ou enfim, na sua casa. Pensa aí, o que é prioridade número 1? Cara, era esse projeto aqui. Agora você pensa aí, milhares de funcionários dentro de uma instituição e você ter a chance de trabalhar num projeto desse, cara. Eu tive essa chance, cara. Olha só, o objetivo era exatamente construir esse aparato todo que a gente que eu te expliquei aqui agora para proteger o banco da quebradeira. Beleza? Então, olha só onde que o SAS estava entrando nessa parada toda. Cara, olha que loucura. Cara, o fato é que
os bancos iam precisar de muitos profissionais que soubessem trabalhar com dados, beleza? E aqui é trabalhar com dados mesmo, a aspas vai só nos dados, eu não estou nem falando da ciência de dados em si, eu estou falando da análise e processamento de dados. A ciência de dados era até um luxo, nem existia esse termo ainda, né? Em meados ali de 2008, a ciência de dados nem utilizava esse nominho, né? Ciência data science, era uma coisa muito nova. Então, a parada foi o seguinte, cara, eu sou economista, especializado em finanças. De repente, eu ia ter que trabalhar com dados de uma forma que eu nunca tinha trabalhado na minha vida. E aí, cientista de dados, é que entra o ó do Borogodó. Moleque, foi muito sofrimento. Porque eu tinha muita dificuldade no início. Cara, pensa você trabalhar com uma ferramenta que é uma ferramenta de programação, né? Eu não tinha a formação específica da área de tecnologia e o banco não tinha muitos profissionais que estavam disponíveis para trabalhar com esse projeto, que era uma coisa muito nova. A gente precisava aliar tanto a técnica, as metodologias, a parte estatística e matemática da coisa, né, com a programação. E aí, pô, eu era um mero economista, mas mesmo assim, cara, olha só, eu fui lá e eu, né, me candidatei para trabalhar nessa parada e fui trabalhar. E a parada era o seguinte, era complicado, porque o conteúdo, ele era muito denso, beleza? O material, cara, o próprio material de Basileia, os próprios normativos, eles eram um material que não tinha um detalhamento suficiente. Para você ter ideia, o problema de negócio que a gente estava tentando resolver, e aí se você já é meu aluno, você sabe que eu dou um valor desgramado nisso, porque, cara, se você não sabe exatamente o problema que a gente está tentando atacar para resolver, meu amigo, qualquer coisa vai servir, né? A história da Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde ir, então qualquer caminho serve. Você não sabe para onde você ir, você não tem direção. E o fato é que as próprias normas lá de base tava falando assim, cara, é o seguinte, o mundo tá quebrando e a gente precisa fazer alguma coisa, beleza? Então vamos lá tentar fazer alguma coisa. Não tinha como reverter o problema que tava, mas ele tava criando estrutura de consertar a parada toda de agora para frente. Beleza? Então, chegamos no caos e vamos tentar organizar o caos. Então, a parada não estava clara nem para eles. Não tinha material suficiente em português, não tinha quem pegasse na minha mão, porque como você viu aqui, cara, era faltando profissional e não existia um passo a passo claro para aprender tudo que eu precisava aprender. E aqui eu não falo só da programação em si, eu falo de toda a ciência de dados, eram as metodologias que precisavam ser desenvolvidas, onde que iriam utilizar essas metodologias, né? Como é que seria o uso dessa parada toda, e o fato de você ter que fazer estimativas diferentes de tudo aquilo que a gente havia fazendo já há décadas. Então, foi uma parada muito louca. O fato é que, moleque, eu cheguei a chorar de verdade, chorei horrores. Às vezes eu ficava assim, deitava na cama e falava assim, caraca, velho, eu só queria ser valorizado, eu só queria trabalhar direitinho, saca? Eu só queria me esforçar e mostrar que eu era capaz, né? E assim, era complicado, porque não sei se você já passou por isso, mas sentimento, às vezes, assim, de incapacidade, de falar assim, cara, não é possível, velho, eu sou um Zé Mané, não consigo fazer essa parada, não. Né? A gente acaba se atacando, né? A gente se martiriza e, pô, eu só queria ajudar, velho. Sabe? E era muito complicado. Essa é a parada. Moleque, fiquei noites sem dormir, trazia material para casa e ficava tentando aprender, tentando compreender aquele mundo de coisa nova. Era muito complicado. Às vezes acordava de noite e pegava o material e estudar, no outro dia já tinha que ir trabalhar. Cara, eu lembro de uma vez que de eu chegar assim de madrugada, assim, tipo, olhar no relógio assim, virando de 5h59, 6 horas da manhã, e eu olhar pro lado assim, saca, vazio, aquele frio desgramado, os ar-condicionado dos prédios, tudo ligado, e aí eu parar assim e falar, caraca, velho, eu preciso aprender esse negócio, e eu olhava pro lado assim, saca, tipo, desolado, essa é a palavra, desolado, 6 horas da manhã, e às vezes saía 19 horas, ou às vezes saía no horário, mas ia para uma biblioteca, eu trabalhava perto do Banco Central, às vezes eu descia para a biblioteca do Banco Central e ficava lá até tarde estudando, tentando compreender essa parada toda, mas o fato é que depois no final a gente sabe que a parada
virou, né? A parada virou. Mas, cara, não adiantava se lamentar muito, não, cara. Eu precisava era descobrir uma forma de passar por essa parada toda. Eu não ia desistir, cientista de dados. Afinal de contas, eu era tipo esse Joseph Klimber aqui. Eu não sei se você conhece essa história. Esses caras aqui são da uma companhia de comédia aqui, que é daqui de Brasília, né? Esses caras, os melhores do mundo. Né? Eles são muito loucos. Esses caras são engraçados. E, assim, ele contou essa história do Joseph Klimber, né? Que o cara tava lá e de repente a desgraceira acontecia. Aí ele se revirava lá, fazia, e aí outra desgraceira acontecia. Era muito doido. Eu tava mais ou menos que nem ele. Eu não podia me lamentar, eu só podia levantar e, cara, beleza, eu não tenho ninguém aqui para me ajudar, eu não tô. Mas eu tenho que me virar. Afinal de contas, nessa época, era mais ou menos 2008, 2009, 2010. 2010, eu ia ter o meu primeiro filho, pensa. Então, assim, você tá no emprego, eu tinha acabado de adquirir meu primeiro imóvel, eu falei, cara, eu tava ali com sangue no olho, querendo mostrar que eu tinha ali competência para fazer aquela parada, mas não foi fácil. Mas, enfim, não desisti e bola para frente. É aí que entra o nosso querido e amado SaaS. Porque a parada é a seguinte, cara, ao estudar, assim, você sabe que a ciência de dados, ela é mais ou menos assim, você compreende o problema de negócio, né? Quem é meu aluno já sabe ali o pipeline, né? Então a gente tem um problema de negócio, depois a gente precisa analisar os dados, fazer ali um processamento de dados, depois é que você parte para a parte de machine learning, e aí é um passo mais à frente, né? Só que eu descobri um negócio que é o seguinte, olha só, 80% do que a gente estava desenvolvendo, ou do que precisava ser desenvolvido, era feito com uma ferramenta só dentro da instituição. Olha só que louco. A gente tinha esse querido e amado SaaS para fazer conexão com os dados, para fazer análise e processamento de dados. E a galera que estava desenvolvendo, né, a modelagem que a gente chama, né, eu gosto de chamar de máquina preditiva, os modelos, também estava utilizando o SaaS. Era um SaaS diferente do que a gente vai conversar aqui hoje, mas era SaaS. Eu pensei assim, cara, tudo é SaaS. Então, olha só, 80% das coisas que eu preciso resolver é SaaS, então eu vou precisar dar um jeito de me dar bem com esse cara aqui, né? Eu pensei, cara, bora por partes. Então, eu vou correr atrás desses 80% agora aqui com esses 20%, né, de coisas que eu tenho para aprender, entre metodologia, entre uso, entre a desgrameira toda, que era usar a ferramenta SaaS. Então, opa, keep calm, bora por partes. Eu fui lá e falei, cara, se com uma ferramenta eu posso fazer 80% do trabalho, foco nessa ferramenta, né? Não, eu falei assim, meu amigo, então eu vou logo aprender essa ferramenta. Por quê? Porque eu resolvo 80% dos meus problemas. Só que cientista de dados, a vida é uma caixinha de surpresa. E é aqui que entra o primeiro aprendizado do SaaS hoje que você vai ter. Cara, o SaaS, ele era ao mesmo tempo dentro ali, né? Não só dentro da instituição, mas a gente costuma falar só SaaS, né? Dentro da instituição, só que o SaaS não era uma ferramenta cientista. O SaaS era a própria linguagem de programação. Então, assim, se você tem lá o Python, que é uma linguagem de programação, o Java, enfim, você tem o C, tudo isso é uma linguagem de programação, né? O SaaS, ele era ao mesmo tempo uma linguagem de programação, ele tinha lá uma forma diferente de se conectar com os dados, era também, cientista, eu descobri que era uma empresa de software. Então, o SaaS era uma empresa de software que tinha não só uma ferramenta, como eu pensava, mas uma coletânea de ferramentas. E aí, quando eu falo coletânea, é coletânea mesmo. Olha só, o SaaS, ele era uma empresa de produtos, de tecnologia em geral e N soluções. Então, eu tinha ferramenta para soluções analíticas, eu tinha ferramenta para inteligência artificial e machine learning, acho que isso aqui é até mais novo, mas eu tinha ferramenta cloud, eu tenho ferramenta para gestão de soluções, eu tenho ferramenta para fraude e segurança, eu tenho ferramenta para IoT, eu tenho ferramenta para marketing, cara, tinha ferramenta para gestão de risco, então, inclusive isso aqui era ali o core do SaaS, na época que o SaaS entrou, né, dentro do Banco do Brasil, era a gestão de risco. Então, cara, o SaaS era muito mais do que eu pensava. A vida era uma caixinha de surpresa. Eu falei, puxa vida, eu pensei que tinha resolvido os 80%,
Só que não. Mas aí, cara, o negócio é o seguinte. Meu planejamento estava indo por água abaixo, eu falei, vou resolver essa ferramenta, mas, cara, olha só, eu percebi uma coisa, e talvez essa coisa seja a salvação da lavoura para quem está querendo aprender a trabalhar com o SaaS. É o seguinte, eu não precisava aprender todas as ferramentas que estavam sendo disponibilizadas ali para a empresa, para trabalhar. Né? Tinha ferramenta para gestão de modelos, tinha ferramenta para o desenvolvimento da mineração de dados mesmo, e tinha ferramenta para análise e processamento de dados. E essa ferramenta era que era 80-20 da parada. Com ela, a gente conseguia, inclusive, fazer ali uma programação mais rápido. Inclusive, talvez a gente consiga trabalhar 10 vezes mais rápido utilizando essa ferramenta do que simplesmente se eu ficar utilizando a linha de código, se você já é programador. Por quê? Porque eles desenvolveram uma ferramenta muito mais intuitiva, que é essa ferramenta que você vai conhecer agora, que é o SaaS Enterprise Guide. É a ferramenta que eu estou utilizando aqui na minha máquina, uma ferramenta que ela não é gratuita, ela é uma ferramenta paga, mas eu utilizo para fazer N coisas aqui com essa ferramenta acadêmica. Se você já trabalha na instituição, ótimo, porque aí tudo que você vai ver com o SaaS aqui vai voar. A gente tem algumas limitações e você já vai entender por quê, mas mesmo assim você vai conhecer o tanto que essa ferramenta é intuitiva e potente. Então, cara, tava resolvido. O 80-20 da parada era, pô, vou pro SaaS, beleza, tem aquele tanto de ferramenta, Eduardo. Cara, a análise e processamento de dados é 80-20 do trabalho do cientista de dados. Então eu vou focar no SaaS. E ótimo, naquele momento, então, eu descobri a salvação da lavoura. Só que cientista de dados, você vai ver que o próprio manual das ferramentas, os treinamentos que a ferramenta oferece, eles têm ali alguma similaridade com o dia a dia das empresas, mas não é o dia a dia das empresas. Cada empresa tem a sua peculiaridade, cada empresa tem os seus próprios problemas. E isso a gente só vai descobrir com mão na massa, com as coisas que a gente aprende e precisa aplicar para desenvolver. Né? O que eu estou querendo te dizer é, eu tive N treinamentos aqui dentro do SaaS. Eu aprendi o SaaS, programação 1, programação 2, programação com macrovariáveis, SQL, ferramenta de ETL, ferramenta de... Cara, N ferramentas, beleza? Eu fiz N estudos, eu contei pelo menos de 7 a 10 treinamentos aqui específicos para o SaaS em si, tá? E não é só para a ferramentinha aqui, para o SaaS em si, porque é todo um ecossistema. E aí eu fui vendo que o seguinte, essa ferramenta aqui, que é o SaaS Enterprise Guide, que eu vou mostrar ela para você aqui agora, ela está bem aqui. Vou mostrar o SaaS para você, só quero ver no chat aqui se tá tudo beleza, se tá tudo certo, se tem algum problema, se não tem, tá tudo massa, eu vou voltar para cá, beleza? Olha só, cara, eu vou mostrar o SaaS para você. Já tá instalado na minha máquina, depois você vai descobrir como é que faz essa parada toda, mas ele tá aqui, ó, SaaS Enterprise Guide, é esse mesmo carinha que tá aqui, beleza? Eu dei um clique e aí entra a primeira parada do SaaS. Ele se conecta num servidor próprio da empresa. Então, mesmo eu tendo o executável instalado aqui na minha máquina, eu vou trabalhar se eu me conectar com o servidor de dados da própria SaaS. Lembra que a SaaS é a empresona lá, né? Então, eu não vou simplesmente instalar um plugin na minha máquina e tá tudo bem. É claro, estou falando do usuário aqui, né? O usuário Eduardo Rocha aqui na minha máquina, estou usando uma ferramenta que está logada no servidor do SaaS. Você aprende a criar essas conexões, tudinho, com mais detalhes, mais à frente você vai entender. Então, ó, eu vou me conectar aqui com o SaaS agora, então a partir desse momento eu vou logar num servidor do SaaS lá nos Estados Unidos. Eu escolho num servidor dos Estados Unidos, da Europa, da África, e aí ele me deixa trabalhar, beleza? Aqui é porque eu tenho N projetos dentro do SaaS, então ele já abre aqui para mim. Então olha só, esse carinha aqui, você lembra ali, você já ouviu falar de IDE, né, cientista de dados? Isso aqui é uma IDE de análise e processamento de dados. Você consegue, inclusive, fazer mais do que análise e processamento de dados, mas o core dela, né, é análise e processamento de dados. Ela é essa ferramentinha como
lembra, tenta pensar aí no PyCharm, né? Se você é aluno do Python aí, é mais ou menos parecido com o PyCharm. O PandasGui, né? Se você usa aí o Python, ou se você nunca usou nada disso na vida, cara, é uma ferramenta tipo o jeito Microsoft de ser, saca? Tem aqui os menus, tudo aqui, ó, menu arquivo, edição, visualização, tarefas, favoritos, tem a parte de script, né? Os programas, tem ferramentas e tem ajuda. Ó, as caixinhas aqui, né, de abrir arquivo, de salvar, isso aqui tudo você já conhece aí do jeito Microsoft de ser que a gente foi treinado, né? E aqui, cara, é o seguinte, tem alguns ambientes que eu quero mostrar para você. Essa primeira sacada que eu queria mostrar para você, ela está bem aqui embaixo. Aqui, deixa eu tentar ocultar essa minha barra de tarefa aqui para você ver exatamente o que eu estou querendo te mostrar. Bem aqui embaixo, a gente tem a parada escrita aqui, ó, funções restritas. Tá vendo aqui embaixo, ó? Funções restritas. Essas funções restritas é porque eu estou utilizando essa ferramenta que ela é acadêmica. Então, eu não tenho todo o poder que essa ferramenta pode dar aí para um usuário que tem a licença de uso, beleza? Ela precisa de licença de uso e a licença é caríssima. Por isso que só grandes instituições utilizam essa ferramenta no dia a dia, no operacional da sua empresa. Mas é claro, se você é pequenininho aí, está fazendo seus projetos e quer alavancar de uma forma mais intuitiva, com menos programação, ela vai atender do jeito que está aqui, tudo bem? Você vai conseguir trabalhar, ela vai ser um pouco mais lenta. Eu já trabalhei com servidores onde cada clique que eu dava, moleque voava. Por quê? Porque eu tinha um servidor dedicado para trabalhar com a ferramenta. Então, às vezes, a gente construía um fluxo de dados aqui de trabalho que, moleque, ele era gigantesco, só que a gente fazia em 10 minutos, porque era tudo muito rápido. Agora, aqui a ferramenta acadêmica era um pouco mais lenta. Mas, cara, olha o quão intuitiva ela é. Beleza? Talvez você nunca tenha trabalhado com programação na vida, então o que eu vou te mostrar aqui, eu vou tentar utilizar um linguajar aqui mais simplão possível, beleza? Só para você compreender o que a gente faz com a ferramenta SAS. Olha só, ela é para análise e processamento de dados. Então, é uma ferramenta que vai me ajudar a me conectar com as fontes de dados de uma empresa. Então, uma empresa ela pode ter dados guardados, né, nos próprios bancos de dados, né? Então, imagina aí que a empresa ela guarda os seus dados no MySQL, no PostgreSQL. Estou falando só nome de bancos de dados, beleza? MySQL, PostgreSQL, Oracle, tudo bem? Hoje em dia a gente escuta muito, né, as soluções em cloud, né, tipo AWS, Google Cloud, o Azure, né, que é o da Microsoft. Então, assim, é como se fosse ali um intermediário entre o usuário, que é você nesse caso, e onde estão guardados os dados da empresa. Eduardo, que dados de empresa, Eduardo? Eu nunca trabalhei, eu não vou entender essa parada. Então pensa aí, vou te colocar você dentro do Banco do Brasil, junto comigo, beleza? Você está junto comigo dentro do Banco do Brasil. Então imagina lá, você está dentro do Banco do Brasil e o Banco do Brasil faz o quê? Empresta dinheiro. Então, existe um sistema onde ficam armazenadas todas as informações dos empréstimos, né? O que é o empréstimo, quais são as modalidades desse empréstimo, em quantas parcelas a gente pode oferecer esse crédito para o cliente, qual é os juros, né? Então, tem todas as informações do próprio produto em si, que é o empréstimo, mas também eu posso ter um outro sistema que guarda todas as informações dos clientes, né? Então, eu tenho um sistema lá que tem o seu endereço, cientista de dados, tem lá o seu comprovante de renda que você faz quando abre a conta, tem lá os seus dados pessoais, seus documentos, né? O seu relacionamento, seu parentesco, tem tudo armazenado em sistemas. Então, as empresas, elas guardam as informações que a gente geralmente coloca ali para fazer o nosso cadastro. E aí, cientista de dados, a gente vai utilizar exatamente esses dados para fazer o trabalho que a gente vai precisar fazer, que é o que um cientista de dados faz? Ele gera insights para a empresa. Então, o SAS Enterprise Guide, que é essa ferramenta que está aqui na sua frente agora, é uma ferramenta que vai te ajudar a entrar nos dados dessa empresa e fazer
ali inferências que, às vezes, a olho nu, para o cara que está só lá emprestando dinheiro, às vezes ele não enxerga e ele não compreende. Tá ligado de qual é? Então, essa ferramenta, ela vai tipo assim, imagina que você empresta dinheiro lá, empresta, e aí se a pessoa que é o gestor da empresa chega e fala assim, ô cientista de dados, quanto que eu emprestei hoje já, né? Porque tem um limite aí, né? Eu não vou conseguir também emprestar tudo de uma vez, né? E aí você vai utilizar essa ferramenta para você fazer um trabalho nos dados e falar para ele, olha, senhor gestor, hoje a gente emprestou 2 bilhões de reais. Então, cientista, esse é um dos trabalhos, é claro, o mais simples de todos aqui, né? Gerar uma sumarização é um trabalho dos mais simples que você faz utilizando essa ferramenta linda aqui, tá bom? Agora, você vai conhecer um pouco dessa ferramenta. Eu quero te mostrar alguns ambientes dela. Você vê que ela é esse janelão aqui por completo, mas olha que tem algumas subdivisões que são interessantes. Tá vendo aqui? Essa caixinha é uma caixinha onde ela vai mostrar o chamado Project Tree, que é a árvore de projetos. Você vai poder criar aqui dentro dessa ferramenta vários fluxos de processos. O que é? Imagina que você está querendo fazer uma consulta aqui agora para gerar esse valor aqui do empréstimo para mostrar para o gestor. Você pode simplesmente trazer os dados para cá, fazer a consulta que você precisa fazer e gerar o relatório nesse fluxo. Então, nesse Process Flow aqui, você vai dar um nominho aqui. Esse Process Flow é o sumarização para o gestor. Mas você vai poder fazer outros fluxos de processo. É claro, eu estou simplificando o máximo aqui, tá, cientista? Você pode fazer um outro fluxo simplesmente para consultar quais são os clientes que mais possuem empréstimos dentro da própria instituição. E aí você cria um outro fluxo de processo para você ir dividindo o seu trabalho de forma organizada e de forma ordenada, tá bom? Então, esse fluxo de processo aqui é exatamente para você não se perder. Aqui é o fluxo principal, por isso tem a caixinha maior, é onde você vai tendo essa parte mais visual do que é o seu trabalho. Aqui era simples, você foi num banco de dados, que a gente já vai ver daqui a pouco, numa tabela, né? Uma tabela que eu tô falando, pensa na tabela do Excel aí mesmo, só que é a tabela do Excel da empresa, que está dentro do banco de dados, beleza? Então eu tô olhando lá uma tabela de vou chutar um nome aqui, CDC, tá bom? É a tabela é um banco de dados, um sistema de empréstimos lá do Banco do Brasil. Então eu peguei uma tabela aqui de operações do CDC, fiz um filtro lá para utilizar para criar uma sumarização e aqui é o resultado. Então, olha só, esse fluxo ele tá simples, mas depois você poderia fazer N coisas. Você poderia fazer, mas eu quero juntar essa operação aqui com os dados de clientes, beleza? Então vou fazer um join aqui, né? Vou colocar um J aqui, depois você vai ver direitinho as caixinhas. Vou fazer um join aqui com os dados de cliente e agora eu vou ter um outro fluxo aqui que é a junção desses dois caras aqui, que eu vou pegar os clientes, né? Os principais clientes aqui, cliente 1, cliente 2, cliente 3, e aí você consegue, ao bater os olhos, saber o que está acontecendo. É muito mais intuitivo do que se você simplesmente pegar um código e ter lá somente ali a criação da tabela, depois o filtro na tabela, depois a sumarização da tabela. Isso, cientista de dados, me ajudou demais quando eu estava começando. Pensa, cientista de dados, eu era um mero economista, estava começando, não tinha lá os macetes dos SQL da vida, não sabia programar ali, utilizar essa linguagem que é uma linguagem estruturada de consulta banco de dados, né? Mais conhecido como SQL, não conhecia nada disso, então precisava ter uma sacada que eu precisava aprender a utilizar os dados, eu precisava utilizar os dados para criar o que fosse necessário criar, só que eu precisava de uma ferramenta que me ajudasse a fazer essa parada. E é aqui que entrou o SAS, beleza? Então, esses dois ambientes aqui, você acabou de conhecer. Aqui, cientista de dados, é um ambiente onde você acompanha o seu trabalho que você está fazendo. Então, você está fazendo um trabalho aqui de consulta, você vai acompanhar a sua consulta aqui embaixo para saber se deu erro, se não deu, tá bom? É uma ferramenta uma aba de consulta. Por quê?
talvez você está acostumado com algumas programações que voa, né? Mas no dia a dia de uma empresa, quando você faz consultas em bancos de dados que tem bilhões de informações, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Às vezes demora minutos, horas, às vezes demora dias. Acredite, cientista, já trabalhei com projetos que às vezes dias rodando. E é normal, tá bom? Por quê? Porque são muitos dados e muitas coisas acontecem. Por isso tem essa aba de status aqui, status das tarefas. E agora é que entra a aba de conexões, e é aqui que é o grande tchan dessa ferramenta. Na verdade, é o grande tchan das grandes ferramentas que nos ajudam a fazer trabalho com dados, ainda que seja análise e processamento, ainda que seja data science, ainda que seja construções de aplicações com ciências, com inteligência artificial, porque as ferramentas, elas simplificam o para trás. Então, eu tenho aqui hoje a ferramenta, e, cara, o para trás a ferramenta está simplificando, mas esse para trás aqui, eu estou fazendo conexão em um banco de dados que é do tipo A, eu estou fazendo um banco de dados que ele tem uma outra estrutura diferente aqui, eu estou me conectando, não é nem com o banco de dados, é com o sistema de arquivos, eu estou me conectando direto no sistema legado. Cara, então, esse para trás mente, ele às vezes tem uma complexidade que é muito grande, mas a ferramenta facilita o nosso trabalho. Olha só, eu deixei aberto aqui um outro SAS, eu vou só já entrar aqui nesse outro, que é o mesmo, só que como ele demora um pouquinho mais para abrir nessa parte gratuita, eu já quero te mostrar o que ele é. Essa abinha aqui, que é a aba de servers, é a aba onde a gente vai fazer ali a nossa conexão com os dados das empresas. Então, se aqui eu tenho uma empresa, sei lá, que faz acesso a um banco de dados CDC, a um banco de dados CDC, ó, a um banco de dados Postgre, vou colocar aqui, ó, Postgre, tá bom? Desculpa a letra aí, mas eu faltei as aulas de geografia e aí, moleque, ficou essa coisa terrível. Postgre é um banco de dados, tá bom? Ó, DB2, se os dados da minha empresa estão num banco de dados DB2, se eu estou num banco de dados Oracle, cara, é aqui que essa parada toda vai acontecer, nesse ambiente de servidores. E para você, cientista de dados, o que vai mudar é só a conexão. Isso aqui é um script de conexão que você vai aprender uma vez, depois você deixa armazenado, e aí, moleque, você vai lutar com transação de acesso. Porque dependendo de onde você está trabalhando, você não vai poder acessar tudo, né? Porque às vezes você está fazendo um trabalho de cientista de dados, você não tem que ter acesso aos bancos de dados da auditoria da empresa, né? Dos controles internos. Por quê? Porque, cara, não faz parte do seu trabalho, mas talvez seja o caso onde você precise sim trabalhar com dados que são mais sigilosos, mas o que muda, cientista, é só a transação que o script que você vai colocar aqui para fazer essa parada toda funcionar. Depois, caiu aqui dentro, é tudo igual. Então, o que eu quero te mostrar? Olha só. Vou tentar maximizar isso aqui. Não consigo, mas tá tudo bem. Ó, eu tenho aqui os servidores de dados, e eu quero que você compreenda aqui o que são os servidores de dados. Servidores de dados, imagina aí que é onde a gente guarda todo... Imagina o Google Drive, sabe o seu Google Drive? O Google Drive é o seu servidor de dados. Aqui pra gente, o servidor de dados é o servidor de dados da empresa. E dentro do servidor de dados, você pode ter N bancos de dados, fechou? Então, esse Postgre, este MySQL, este Oracle, eles estão nesse servidor de dados e eles têm cada um o seu nominho. Então, imagina que esse AAM aqui, ó, ele é um servidor Postgre. Ele é o servidor Postgre nada, ele já é o banco de dados ali especificado do sistema, de um sistema qualquer. Lembra que a gente estava olhando o sistema CDC? Né? Então, imagina que o sistema CDC, ele está no banco de dados Postgre. Então, você vai conseguir visualizar ele aqui, ó, o sistema CDC aqui, ainda que ele esteja dentro do Postgre. Agora, vamos imaginar que o sistema de clientes ele esteja dentro do banco de dados DB2, Você vai conseguir enxergar o banco de dados de cliente aqui, ó, com esse aba 1 aqui, ó, ainda que ele esteja num banco de dados diferente do cliente. Qual o resumo que eu estou querendo dar para você aqui, cientista? É que essa ferramenta vai deixar você acessar as informações, as tabelinhas que estão dentro desse sistema com essa ferramenta SAS Enterprise Guide. É exatamente isso que eu quero trazer para você. Olha que louco! Então, eu vou te dar esse exemplo aqui, ó. Imagina que esse SQL aqui seja os dados do CDC, tá bom? Imagina que esse SQL é os dados do CDC. Então, eu tenho uma tabela só de clientes, então pega esse customer aqui, ó. É a tabela de clientes. O que é a tabela de clientes?
É essa tabelinha aqui, ó, é esse carinha que está aqui, que tem os dados dos clientes. Como assim, Eduardo, tem os dados dos clientes? Eu vou te mostrar agora. É como se fosse, é que nem igualzinho um Excel. Só que aqui a diferença é que nós estamos conectados numa infraestrutura muito mais potente do que um Excel. O Excel, se eu não me engano, tem um limite de dados. Saca? Você não consegue abrir um banco de dados, uma tabela que contenha centenas de milhares, quiçá, não, milhões, acho que até o Excel abre, mas bilhões de registros. Se você conseguisse abrir com o Excel, você só ia abrir, você não ia conseguir trabalhar e fazer mais nada. Então, o SAS é uma ferramenta que ela está democratizando o acesso a informações que antes só seriam utilizadas, sabe por quem? Por programadores, por pessoas que são especialistas ali na área de tecnologia da informação. E eu descobri essa parada, por quê? Porque eu precisei fazer todo esse trabalho durante esse período que eu trabalhei no Banco do Brasil. Eu trabalhei focado nessa parada toda. Toda a minha jornada, praticamente 90% foi fazendo isso aqui que eu estou mostrando para você. Então, olha só, aqui dentro, cientista, eu tenho, ó, imagina aqui, eu tenho o Customer ID, é como se fosse o CPF do cliente, aqui o país do cliente, o sexo e por aí vai, isso aqui tudo você já sabe. O nome do cliente, o apelido lá, a data de aniversário, sabe aquele dado do cadastro lá? Ó? Tá aqui, você tem o cadastro de todos os clientes do Banco do Brasil. É claro, aqui, se eu clicar aqui e segurar, você vai ver que tem 77 clientes. Mas o Banco do Brasil tem 100 milhões de clientes, né? Então vai vendo, eu teria que ter uma tabela com 100 milhões de clientes aqui, cara, que com Excel ia ser muito difícil. O Power BI, para você utilizar, simplesmente utilizar os dados que estão aqui, você teria que trabalhar esses dados antes. Você não consegue plugar diretamente o Power BI numa infraestrutura tão gigantesca como essa para fazer um dashboard, beleza? Agora, essa ferramenta, ela permite a manipulação e processamento de dados para depois o Power BI se conectar. Você está entendendo onde tudo está se consolidando? É na análise e processamento de dados para depois você liberar os dados para alguém fazer um dashboard. Então você está aqui numa das partes que talvez seja a parte mais principal ali de uma construção, de uma aplicação, de um projeto que envolva a ciência de dados. Beleza? Tranquilo até agora? Então, ó, isso é uma tabela. E aqui dentro você pode fazer uma porrada de coisa. Você pode, aqui eu vou te mostrar algumas funcionalidades. Você vai poder filtrar, você vai poder fazer construir consultas. A gente já vai falar sobre esse construir consultas. Você vai poder ordenar os dados, criar gráficos, você vai poder fazer análises, exportação, você vai poder fazer uma pancada de coisa com essa ferramenta aqui. É claro que eu não vou conseguir mostrar tudo para você, mas eu queria te mostrar uma parada que é muito interessante. Olha só. Aqui, cientista, a gente consegue, com um simples clicar e arrastar, eu cliquei e arrastei essa tabela Customer para cá, e ela aparece aqui nesse fluxo, beleza? A partir de agora, eu consigo manipular esse fluxo. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu queira fazer uma consulta e eu quero pegar, sei lá, eu quero fazer uma conta. E essa conta eu quero saber qual é o valor ali do salário, da renda, sei lá. Deixa eu pensar em alguma coisa aqui. Eu quero saber, deixa eu pegar aqui, vou pegar uma tabela aqui deixa eu pegar uma tabela que tenha vendas aqui, vai. Personal ID, Country, eu vou pegar uma tabela que tenha vendas aqui, esses sales. Imagina que essa tabela aqui é a tabela de CDC do Banco do Brasil, beleza? Aqui eu estou abrindo a tabela de CDC agora. E eu quero fazer uma consulta que é o seguinte, eu quero saber quanto que eu tenho de CDC aqui alocado nos homens e nas mulheres, tá bom? Eu quero saber quem é que pega mais dinheiro, se é homem ou se é mulher. Olha só, imagina que essa é a resposta que você precisa fazer aí. Então, cara, você consegue fazer isso de forma muito simples. Eu vou fazer uma consulta qualquer aqui, beleza? Essa consulta eu vou fazer aqui, ó, nesse botão aqui, a gente já vai falar sobre esse botão. Eu vou simplesmente clicar e arrastar. Eu quero o valor, né? O valor do CDC por sexo, né? Então vou pegar aqui o sexo, né? O gender. Ó, cliquei e arrastei para cá, né? Para essa caixinha de dados e vou somar aqui o valor do CDC. Aqui tá salário, vai. Mas eu vou criar uma sumarização aqui agora. Tá vendo essa ala aqui, ó, de sumarização? Eu vou clicar e vou somar aqui, ó. Então eu estou somando por sexo.
Simples, cientista. Agora eu vou dar um run, vou clicar nesse botão aqui e o que vai acontecer vai ser o seguinte, ele vai executar uma consulta interna no banco de dados aqui, ele está rodando um script SQL. Eu vou te mostrar esse script SQL que ele está fazendo aqui, mas ele está rodando um SQL e vai jogar aqui para mim agora o resultado de quanto que eu tenho alocado aqui em CDC para homem e para mulher, né? Para que você consiga gerar ali o resultado para o board. Então, esse é o fluxo, né, o process flow, onde a gente está pegando o valor ali do CDC e a gente vai mostrar ali qual é o resultado, sem colocar nenhuma linha de programação. Você viu aqui, eu só cliquei e arrastei, mas no fato o que está acontecendo aqui agora é que ele fez uma instrução SQL, pegou todos os homens e mulheres ali, agrupou tudo em M e F, né, em male, que é homem, e F female, que é mulher, você vai ver aqui agora, e fez a continha lá de quanto que tinha para cada um e foi somando para entregar para a gente aqui. Eduardo, isso aqui eu poderia fazer de uma forma tão mais simples aqui no Excel, só que o Excel, lembra, ele tem limitação, você não vai conseguir fazer o trabalho aqui do Excel simplesmente com bilhões de registros, com centenas de milhões de registros, de uma forma mais rápida. Então, olha só que interessante. Eu acabei de criar um resultado que é o seguinte, eu tenho aqui 3 bilhões de CDC para homem e 1,9 para mulher. Então, olha só, os homens pegam mais dinheiro emprestado, as mulheres são mais conservadoras, tal. Isso aqui é um pedacinho do trabalho que você pode fazer com os dados. Aqui você pode fazer muito mais coisas, você pode fazer N consultas, você pode jogar aqui dentro N tabelas que estão em N bancos de dados, você vai poder filtrar, ordenar, você vai fazer todo aquele trabalho de processamento de dados, análise de dados e N coisitas mais, tudo aqui dentro de forma intuitiva e de forma de clicar e arrastar, para você que tem ali um pouco de mais de dificuldade com a programação. Isso que tudo é customizável, você vai poder ordenar esse projeto, então esse projeto aqui é de CDC, você vai organizar o seu fluxo direitinho, esse fluxo aqui é o fluxo de CDC, isso aqui é uma consulta no qual eu estou vendo aqui, sei lá, uma sumarização, então você vai poder organizar tudo isso aqui, para depois essa parada ficar visual, você vai poder organizar isso aqui de uma forma diferente, saca? Você vai poder clicar nas caixinhas e ordenar ela numa forma onde você faça o storytelling dos dados, né? Porque se você está trabalhando aí numa empresa, você sim vai precisar muito fazer storytelling, né? Vai precisar mostrar como que os dados saem dos sistemas legados das empresas e geram o output, que é o dashboard que você está fazendo. Afinal de contas, você precisa saber e mostrar que o trabalho que você fez ali intermediário com os dados é um trabalho de valor. Beleza, cientista? Essa é uma das sacadas que eu queria trazer para você aqui. Só que a gente tem N coisas. Você vai poder fazer análise estatística, então você tem aqui botões para fazer sumarizações estatísticas, você tem botão aqui para fazer relatórios, você tem botão aqui para fazer análise de frequência, você tem botão para fazer análise de variância. Quando eu falo tem botão, é botão mesmo, que nesse carinha aqui, ó. Então, você tem botão para fazer análise de variâncias, você tem botão para fazer aqui gráficos de correlação, para fazer cluster, PCA, tem, cara, uma porrada de coisa para você fazer aqui dentro, tá bom? Séries temporais, a própria mineração de dados em si, vai poder fazer regressões, pode fazer muita coisa aqui dentro dessa ferramenta, além, é claro, do próprio processamento e análise de dados, beleza? Só que a parada é o seguinte, aqui eu queria voltar aqui um pouco aqui no nosso bate-papo para te mostrar o seguinte, cara, isso aqui que eu tô contando para você, eu tô te contando essa parada para que você não passe pelo que eu passei na hora que você tenha a necessidade de trabalhar com o próprio SaaS dentro da instituição onde você está agora, tá bom? Porque eu descobri uma parada, e uma parada que me ajudou muito. Uma parada que me ajudou muito. E é exatamente isso que eu vou te falar agora. E eu compartilho essa parada contigo porque eu tenho um valor muito grande de compartilhamento e, cara, isso aqui eu não poderia deixar de falar para você e talvez seja o grande tchan desse nosso bate-papo de hoje, que é o seguinte.
Daqueles 80% que a gente estava falando, 80% você vai conseguir fazer com um, eu disse um botãozinho, que é esse botãozinho que a gente já até estava mexendo aqui agora. Então, 80%, né? Olha o Pareto, se você conhece aí, né? Os 80-20 da parada. 80% do que você vai precisar fazer de análise e processamento de dados, você vai conseguir utilizando um botão, cientista de dados. De nada, eu tenho certeza que essa é uma dica valiosíssima e que a partir de agora você vai simplesmente focar em um botão para você fazer N coisas aqui dentro utilizando a ferramenta SaaS Guide. E quando eu falo um botão para fazer N coisas, é N coisas mesmo. Olha só o tanto de coisa que você vai conseguir fazer com esse botão. Você vai conseguir fazer engenharia de atributos, feature engineering, né, criação de variáveis, criação de campos com esse botãozinho. Você vai conseguir fazer relacionamentos, os joins, o SQL da vida, você vai conseguir fazer de forma intuitiva com esse botãozinho. Ordenar com esse botão, fazer filtro, automatizar consultas, né? Porque isso aqui é uma automatização. Depois você pode simplesmente criar aqui uma função para você mandar para o seu chefe, falar para o seu chefe assim, ó, dá 2 cliques nesse projeto e aí você já vai ver o resultado aqui atual, porque se isso aqui for a fonte de dados, né, original da empresa, né, se estiver no sistema legado, essa consulta vai rodar na hora que ele der os 2 cliques. Então ele vai ter um relatório real time o tempo que ele quiser. Olha que louco, não é? Então, cara, você sim vai conseguir automatizar consultas, você sim vai criar bases de dados intermediária lá para você mandar para a galera do Power BI, para a galera não sofrer, tentar fazer lá o esqueminha, o Star Schema, né, que é o famoso, o cara vai tentar fazer aquilo no Power BI e depois vai sofrer horrores, porque o negócio não tem performance e vai atrasar, e na hora que ele for ver o dashboard online, o dashboard não vai estar online porque não rodou as consultas. Então, cara, isso aqui você vai criar as bases de dados intermediárias e vai atualizar ela aqui, só para o cara ter a facilidade de usar uma base só. Cara, fazer validação de base de dados, eu fiz isso aqui demais na minha vida. Você vai utilizar esse botão para fazer validação de bases, para popular DW específico, Data Warehouse, né? Para você popular ambientes específicos, né, de criação de bases para propósitos específicos da empresa, né, para fazer sumarizações, para fazer agrupamentos, para fazer auditoria de dados, cara, gerar insumo para as mais diversas tomadas de decisão estratégica, para os mais diversos, e é aqui que está a parada, os mais diversos problemas de negócio. E aqui tem uma sacada que é muito louca também, que é o seguinte: para você resolver problemas de negócio, de análise de risco, de análise de vendas, de marketing performance, de auditoria, de conciliação contábil, tudo isso você consegue fazer com esse botãozinho. Olha que louco. Ou seja, olha o que você está aprendendo aqui nesse workshop agora. Dominando essas funcionalidades, você é um verdadeiro mestre na análise e processamento de dados com o SaaS Enterprise Guide. Cientista, é amazing. Com um botão, você consegue fazer tudo isso aqui que a gente acabou de ver, que é o core dos 80-20 da análise e processamento de dados. Cara, isso é insano, cientista de dados. E eu tenho certeza que você vai conseguir utilizar essa parada, ainda que você não seja programador, ainda que você não seja da área de tecnologia da informação, ainda que você seja da área de tecnologia da informação, mas tem tempo que não usa essa parada, você vai conseguir fazer essa parada toda com esse botãozinho. É claro que você pode depois ir avançando e conhecendo outras coisas, mas isso aqui já te dá uma ajuda para você não sofrer o tanto que eu sofri lá no início, saca? Se eu soubesse que eu poderia focar em uma coisa que vai resolver o 80-20 dos meus problemas, cara, eu não já teria focado nisso desde o início? Né? Pensa eu lá atrás, já estava com a cabeça zoada para fazer todas aquelas metodologias loucas lá, de tentar compreender, né? Na verdade, eu estava ali mais para compreender do que para fazer, você sabe, eu estava ali. Depois
se eu falasse assim, cara, foca nisso aqui, que isso aqui vai ser 80-20 e o resto a gente se vira, ia ser muito mais fácil. Só que, por mais treinamentos que eu fiz dentro da própria empresa, a galera quer mostrar todo o rol de possibilidades. E às vezes você querer abraçar o mundo, você não abraça ninguém. Você já ouviu essa parada, né? Se você quiser aprender tudo, você não aprende nada, né? Então, tem momentos em que a gente precisa de foco. A gente sabe que foco é o poder. Então, essa é a parada que eu queria entregar para você hoje. Um beijo, um abraço, tamo junto. A gente se vê muito em breve. Valeu, cientista. Tamo junto. Tchau, tchau.